Shift Register ou registrador de deslocamento, aí fazendo a tradução. E veja, olha só, tem um monte de flip-flop aqui, né? Tem vários flip-flops do tipo D. Tipo D que é o chamado flip-flop tipo data, né? Lembra que era aquele flip-flop que você tinha as duas entradas J e K, uma delas era barrada em relação à outra, né? Então a proposta era que se você tivesse um valor na entrada, tipo zero na entrada, ele vai ter zero na saída. Se você tiver um na entrada, ele vai ter um na saída. Sempre após o pulso de clock, né? Esse era o flip-flop do tipo D. E olha só uma coisa diferente aqui, né? A gente tem aqui o clock, então esse aqui é o CLK, o pino de clock. Ele é ligado em todos os pinos de clock dos nossos flip-flops que nós temos aqui nessa montagem. Isso aqui não é um contador, isso aqui é um registrador de deslocamento. Qual que é a ideia que nós estamos trabalhando aqui? A gente vai colocar uma informação aqui, cada bit de informação que a gente colocar aqui na entrada e der um pulso de clock completo, seja de borda de subida ou seja de borda de descida, a gente vai fazer com que essa entrada seja transmitida para a primeira saída, né? Mais um pulso de clock, a próxima entrada aqui vai ser transmitida para essa daqui e o que estava aqui vai ser transmitido para cá. E assim sucessivamente. Por isso que a gente chama de registrador de deslocamento. Vamos fazer um rápido exemplo aqui para vocês captarem aqui a ideia. Imagine que você tem uma sequência de bits assim, ó, 1, 0, 1, 0. Tá? E você vai estar transmitindo primeiro esse bit 1. Então vai ser esse primeiro, mais à esquerda é primeiro, e depois você vai transmitindo para a direita. Então o primeiro que é lido aqui, ó, que é percebido na entrada, é esse 1. Esse é o primeiro que está sendo lido aqui. Imagina que as outras saídas, quer dizer, as saídas atualmente aqui dos flip-flops estão em zero. Então aqui a gente tem 0, 0, 0 e 0. Quando eu tiver um pulso de clock, o pulso de clock a gente diz que é isso aqui, né? Ele estava lá em 0, foi para 1 e caiu para 0. Nessa bordinha de descida aqui do clock, a gente vai ter a transmissão, a transferência da entrada para a saída. Então, esse 1 que estava na entrada passou aí para essa saída aqui agora, né? Aqui tinha um 0, né? Esse 0 passou para a próxima saída, só que a próxima saída já tinha o 0, então permanece. Esse 0 aqui passou para a próxima saída, que já tinha um 0, então continua. Esse 0 passou para a próxima saída, que também já tinha um 0, então simplesmente continua. Então a primeira atualização que a gente tem é que com um pulso de clock, esse 1 aqui da entrada foi transmitido para a primeira saída. Depois ele vai para o próximo bit, para o próximo bit de informação. Então ele já leu esse primeiro 1, vai para o próximo que é esse 0. Então aqui depois desse 1, deixa eu apagar, né? Depois desse 1 aqui ele vai entrar um 0 aqui. Com o pulso de clock, então deu um pulso de clock completo, ele vai pegar esse 0 e vai jogar para essa primeira saída aqui. Então aqui vai ter um 0. Né? Esse 1 que estava aqui, nesse pulso de clock, como o pulso é o mesmo para todos os flip-flops, esse 1 que estava aqui vai ser jogado para a próxima saída. Esse 0 que estava aqui nesse mesmo pulso de clock foi jogado para a próxima saída, mas já tinha um 0 lá, então só permanece. Assim como a outra que também já tinha um 0, então permanece. Na sequência, a gente vai ter um nível lógico alto aqui, um bit 1. Então agora a gente tem um 1 aqui, né? Quando houver o pulso de clock completo, ele vai pegar esse 1 e vai jogar aqui para essa saída. Então, aqui vai ter 1, como o pulso de clock é o mesmo para todos os flip-flops. Esse 1 que está aqui no Q1, né, ele vai ser transmitido para o Q2, né? Perdão. Isso, tinha um 0 na anterior, né? Esse 0 na anterior veio para cá, esse 1 daqui veio para cá, esse 0 daqui foi para o último flip-flop. Então a gente já começou a ver aqui esse 101 já está aparecendo aqui, ó, 101, né? Lido de lá para cá. O próximo valor que está aqui é esse 0. Então a gente agora vai ter um 0 aqui. Esse 0, quando der o pulso de clock, ele vai ser transmitido para cá.
Então vai ter um 0 aqui. Esse 1 que estava no Q0, nesse mesmo pulso de clock, vai ser transmitido para cá. Esse 0 que está no Q1, nesse mesmo pulso de clock, vai ser transmitido para cá. E esse 1 que estava aqui no Q2, nesse mesmo pulso de clock, vai ser transmitido para cá. E aí a gente vai ter agora, finalmente, a sequência, né? 1, 0, 1, 0. Tudo isso, então, serviu para a gente perceber que o nosso registrador de deslocamento, ele serviu para que a gente conseguisse converter ou armazenar uma informação que estava vindo em um trem de pulsos, que é esse cara aqui, ó, deixa eu colocar no meu laser. Esse aqui é um trem de pulsos, que é uma informação serial, e ela foi transmitida e armazenada de forma paralela. Então a gente fez aqui meio que uma espécie de uma conversão serial paralelo, utilizando aqui o nosso Shift Register, nosso registrador de deslocamento. E ele de fato desloca, né? Então ele vai deslocando e ele registra também, porque cada flip-flop do tipo D é uma memória, é um bit de memória. Então ele armazena e faz essa transferência, esse deslocamento ali para a direita. Eu peguei 4 bits e fiz ali um registrador, né, desses 4 bits. Se eu continuar recebendo outros dados aqui, ele vai continuar pegando esses dados e deslocando essa informação ao longo do tempo nas saídas desse flip-flop. Daí o que, que eu poderia fazer? Uma possibilidade que eu tenho aqui para fazer. Você lembra que eu peguei aquele. Eu falei para vocês assim, ó. A gente vai pegar o sensor de temperatura, vai utilizar um conversor analógico digital para converter o valor do sensor de temperatura em uma informação de 8 bits de forma paralela. Aí a gente vai pegar esses 8 bits de forma paralela, utilizar um multiplexador para pegar cada bit individualmente e transmitindo por uma linha de comunicação. Aí essa linha de comunicação é o que está vindo aqui, ó, o que está chegando aqui. Então chegou 4 bits aqui. E aí a gente pega um registrador de deslocamento para a cada leitura lá do multiplexador, a cada linha, a cada bit lido do multiplexador, ele incrementa, dá um pulso aqui no meu clock, do meu registrador de deslocamento, para ele ler, transmitir e deslocar. Ler, transmitir e deslocar. Ler, transmitir e deslocar. Então a gente pegou uma informação que estava sendo recebida de forma serial e armazenou ela de forma paralela. E aí eu posso pegar esses dados aqui todos armazenados de forma paralela e escrever num display, por exemplo, que é o que a gente faria ali na nossa atividade. Flip-flop tipo D não tem reset? Tem, quer dizer, pode ter. Aqui não foi representado só para ficar mais simples, né? Não ficar muito carregado aqui o desenho, mas pode ter preset e pode ter o clear também, né? Que é o reset que você comentou. Beleza. Bom, então aqui é um exemplo que eu fiz aqui no desenho, né? Nesse slide aqui só está aparecendo esse exemplo. Só que aqui ao invés de colocar zeros e uns, eu coloquei em forma de onda. Então, se vocês forem estudar depois, aqui todo. Então aqui está recebendo 1, 0, 1, 1, 0. Esse é o trem de pulso que está sendo recebido. Cada pulso de clock ele vai deslocando, então no final das contas a gente vai ter essa mesma informação que está vindo num canal apenas, numa via de comunicação apenas, num fio apenas, e vai ser deslocado aí e armazenado de forma paralela em 4 pontos diferentes, né? Depois de 4 pulsos de clock. Então tem vários exemplos aqui, né? A gente poderia fazer todos eles. Quem quiser conhecer um pouco melhor sobre isso, depois pode fazer esses exemplos, mas assim não tem segredo, né? Você vai pegar essa informação que está recebendo de forma serial e vai ser armazenada de forma paralela. E assim como todos os outros componentes que a gente foi estudando, a gente estudou um negócio pequenininho, viu como é que ele funcionava, montou um circuito maior com ele, botou dentro de uma caixa e deu um nome diferente para ele. A gente chamou de flip-flop. Aí a gente pegou um monte de flip-flop e fez uma composição com eles e criou um shift register. E aí colocou dentro de uma caixa e jogou lá e falou assim: isso aqui é um shift register. Então você não vai precisar saber que tem flip-flop lá dentro, ok? Agora você sabe, né? Mas se porventura você estiver pensando, poxa, mas eu tenho que toda hora ficar analisando um monte de flip-flop? Não.
A única coisa que você tem que saber é que ele vai, a cada pulso de clock, deslocando a informação de um ponto ao outro. Então, nós temos geralmente ali, quando a gente representa em blocos, a gente vai ter geralmente ali um pino de enable. Então, ele tem uma bolinha aqui. Então, para esse componente funcionar, eu tenho que pegar esse cara aqui e jogar a nível lógico 0, ou simplesmente, deixa eu apagar aqui e colocar, simplesmente fazer isso aqui, ó, colocar no GND. Então, estou jogando 0 volts, então o componente está funcionando nesse momento. Aqui eu tenho um pino de clock. A cada pulso de clock, ele vai pegar um bit, o que ele estiver vendo na entrada, e deslocar para essas saídas. Então, se eu estiver recebendo aqui 0, 1, 1, 0, 0, 1 e assim por diante aqui, daqui para cá, então tá jogando essa informação daqui. Então, no primeiro pulso de clock, ele pega esse 1 e joga para cá. E o resto fica em 0. No segundo pulso de clock, ele pega esse 1, joga para cá, e ele está recebendo agora um 0, então ele joga para cá, né? E o restante vai deslocando. No terceiro pulso de clock, ele vai deslocar esse 1 para cá, e aí o próximo valor aqui é um 0. Então tem os dois zeros aqui e tudo 0. E assim sucessivamente. Então dá para a gente analisar cada pulso de clock, o que ele vai fazer em cada passo. Tá? E a função do pino E eu já comentei aqui com vocês.